Papo de Criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook da advocacia criminal, voltado para o exercício da advocacia criminal. Papo de Criminalista, esse projeto tocado por mim, Mário de Oliveira Filho e o Mauro Nassif, ele é voltado exclusivamente para o exercício da profissão. É um linguajar diferente, nós temos muitos outros Instagrams, canais no YouTube, de maneira com foco geral. Aqui não, aqui é pontual, falando a linguagem que você precisa ter para entender e colocar em prática. Muito bem. Eu recebo muitas e muitas perguntas dos papistas, me perguntando, olha professor, peguei um processo, mas eu estou perdido, não sei o que eu faço. Pode ser um processo começado, pode ser um processo que está iniciando agora, pode ser um processo que já está condenado em primeira instância, já está até com trânsito em julgado, mas há ali alguma situação que talvez um habeas corpus resolva. Primeira coisa que você tem que fazer, pegue o processo, leia. Leia de cabo a rabo, se tranca no lugar sozinho. É como se fosse uma oração. A Bíblia não fala quando você for orar, tranque-se no seu quarto e o seu pai que está em oculto te ouvirá? É a mesma coisa, você se tranca numa sala, se tranca no seu escritório, não atende telefone, não fala com ninguém, leia o processo. Quando você ler o processo de cabo a rabo, aí você vai novamente voltar à página 1 e vai estudar o processo. Então você vai começar a ler, você já tem conhecimento do que se trata os fatos, quem são as pessoas envolvidas, as pessoas que foram ouvidas, os atos que foram praticados. Agora você vai estudar, você vai analisar cada uma dessas situações dentro do processo. O depoimento de uma pessoa que falou na polícia 2, 3, 4 vezes, com o depoimento dela em juízo, ou se ela não falou em juízo, na polícia só apareceu em juízo. A prova dos autos, como é que está, se já tem prova, os atos investigatórios como estão. Então, isso é muito importante. Conforme você vai estudando agora o processo e vai tomando nota das coisas mais importantes, intuitivamente você já tem aquele insight do criminalista que começa a te dar uma direção do que pode e o que não pode ser feito. Isso é uma coisa natural, começa a sair, começa a brotar do criminalista. Às vezes você tem, e isso acontece muito que eu vejo, aliás, parece que isso é a regra, a pessoa sabe o que ela quer, mas não sabe como chegar neste objetivo. E aí que entra a atualização constante do advogado. Você vai começar a traçar a sua estratégia de defesa, que é fundamental. Se você traçar a estratégia errada, você acabou. Como médico, se ele diagnosticar errado e der o remédio, ele mata o paciente. Nós, se diagnosticarmos errado e dermos o remédio jurídico errado, ele vai para a cadeia. Então, muita atenção nisso. Constante aprendizado, constante reciclagem. Reserve 1 hora, pelo menos, por dia, todos os dias, inclusive sábado e domingo, para ler, estudar. Isso é muito importante. E cursos. E façam cursos sérios, né? Eu vi hoje uma que é uma brincadeira, um colega que pegou a carteira de advogado agora em janeiro desse ano e já está com o Instagram e um curso a respeito de iniciação na advocacia criminal. Qual é a experiência que pode passar? Nem tudo se resolve na técnica. A técnica é fundamental, mas como você aplica essa técnica? É o pulo do gato. Mas prosseguindo, então você vai montando a sua estratégia, você tem que conhecer os seus players, né? Como diz o meu querido amigo Alexandre Moraes da Rosa, nesse livro fundamental, esse best-seller incrível, que é a teoria dos jogos aplicada ao Código de Processo Penal, num determinado momento sobre esse assunto, ele cita lá a conversa da Alice no País das Maravilhas com o gato, né? Que pergunta a ela, para onde ela fala, eu quero ir. Para onde você quer ir? Não sei. Você tem que fazer a pergunta no processo, o que eu quero deste processo? Se você tiver a resposta, eu não sei, você tem que analisar mais esse processo, você tem que estudar mais esse processo. Você tem que ter este insight para onde você vai. O que é que você quer? O que seria uma vitória para você? O que seria uma vitória para o seu cliente? Uma absolvição, uma redução de pena, uma prescrição? Você tem que ver. Você tem que analisar o que o Ministério Público quer, qual a influência do Ministério Público nesse tudo. E o juiz?
Qual é a tendência do juiz num caso desse para decidir? Isso é muito importante você conhecer, como diz o Alexandre, os players do processo, deste jogo. Você precisa traçar a tua estratégia. Então, em cima da doutrina, da jurisprudência, chegou a uma conclusão? Bom, eu quero isto aqui. Como eu chego neste objetivo? Você vai montar as peças do caminho. Não procure fazer isso em meia hora, 15 minutos, que não dá certo. Procure uma opinião de um colega mais experiente, ou traga um colega mais experiente para trabalhar com você, racha honorários, faz alguma coisa, até porque não se pede favor naquilo que é o ganha-pão da pessoa, né? Então, traga alguém mais experiente que você para poder atuar junto com você pegar, aurir aquela experiência. Isso é muito importante. Depois que você, então, definiu aonde você quer chegar, você vai montar o caminho, como eu vou chegar lá. O caminho é este. Para eu percorrer este caminho, quais são os meios de transporte da minha ideia para chegar até lá? É um habeas corpus? É uma apelação? É um recurso especial? É um recurso extraordinário? É uma revisão criminal? Tudo isso tem que ser montado aos poucos. E isto vem com a experiência. Estude o processo, conheça o processo, ouça o seu coração, ouça a sua intuição e vá pesquisar se isso é possível ou não. Se você tiver 2 ou 3 teses no mesmo caso, sempre escolha aquela tese que é juridicamente a mais plausível, aquela que você tem a maior chance de ganhar. Não fica dando tiro para todo lado. Foca num objetivo, persegue esse objetivo. Faça petições curtas, enxutas, objetivas, sem muita palavra em latim, sem citações longas de doutrina, de jurisprudência. Ah, diz o fulano, diz o Beltrano, o ministro julgou assim. E você, advogado, diz o quê? Você tem que dizer o que você quer, como você quer e por que você quer. Conhecimento é uma coisa que não se pode guardar. Conhecimento só tem validade, só tem valor quando a gente passa. E eu faço isso aqui com muito amor, com muito carinho por vocês, esperando passar esse conhecimento. Ok? Bons estudos. Não esqueça que nós estamos agora, daqui a uns dias, lançando o nosso primeiro curso online do Papo de Criminalista. Eu sou contra, hein? Eu não gosto de curso online, mas fizemos um curso que eu gostei. Mas eu prefiro sempre o tete-a-tete, o toque, o contato. É isto. O advogado criminalista tem que ter contato. Quando você conversar com o seu cliente, sempre tenha contato físico. Põe a mão no braço dele. Vamos lá, vamos lutar, vamos fazer. Eu vou fazer isso, explica a estratégia. Passe confiança, mais do que isso. Passe para ele que você é o parceiro dele nesse enfrentamento, desse momento difícil da vida dele. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço.